Pastor, nem sempre o culpado é o baterista. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, vamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda glória, digno de todo louvor. Então não pare de conversar agora, vamos conversar com Jesus, vamos falar com o Senhor nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está e peça para Deus nessa noite falar com você. Peça para o Senhor nessa noite renovar a sua vida, para você estar na vontade de Deus, você mudar a sua história nessa noite, em nome de Jesus. Deus é fiel. E escute, a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Fique tranquilo, confie no Senhor. Deus é especialista em impossíveis. Ele é o Deus do impossível, né? Feche seus olhos, chama minha esposa ali aqui. Você feche seus olhos aí, pegue na mão do seu irmão, em nome de Jesus, e abençoe a vida dele nesse momento. Declare vitória sobre a vida dele. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Nessa noite, Senhor, eu quero te adorar por tudo que tu és, por tudo que tu tens sido, ó Deus, para a tua igreja. Cobre com o teu sangue, Jesus, este local, essa igreja. Neste momento, toda obra do inferno, toda obra de Satanás, toda seta do diabo contra essa igreja seja lançada por terra nessa noite e destruída em nome de Jesus. Tu és Deus e tu não dá a tua glória para ninguém. Ninguém zombará do Deus Todo-Poderoso. E nessa noite eu peço que a tua unção seja sobre essa igreja e que as pessoas, ó Deus, sejam completamente livres nessa noite. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Cobre com o teu sangue, Jesus, essa igreja. Cerca esta casa que chama pelo teu nome. Cerca este local, cerca estes lojas com a tua unção nessa noite. Envia os teus anjos, ó Deus, a pelejar por sua igreja nessa noite. Oh Espírito de Deus, nessa noite eu quero lhe pedir que a sua presença, Deus, seja notória nessa igreja. E que nenhuma pessoa saia daqui sem sentir a sua presença. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmão, que a sua vida seja inteira, que todas as suas atitudes, que no seu falar, no seu andar, no seu se vestir, seja para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, se você for falar com alguém, às vezes vai até magoar a pessoa, pensa, é para a glória de Deus. Se não for, não faça. Só faça aquilo que for para a glória de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pega a mão do seu irmão, diga para ele: irmão, louve ao Senhor. Deixa o resto para lá, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, não tem jeito. Você crê nisso? Aplauda o Senhor nessa noite, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifica o Rei. Oh Deus, diga nessa noite, cante bem forte, Senhor, porque a glória, da segunda
um banheiro sobre tua vida. Profetiza para o irmão que está do seu lado, abençoe ele nessa noite. Diga, amado, você é bem-vindo, você é bendito do Senhor. Diga a ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amados, o nosso Deus ele é grande. E sabe, só para que os irmãos saibam um pouco, e às vezes não compreendem, mas Deus age de várias formas, de várias maneiras sobre nossas vidas, e milagres acontecem, às vezes a gente nem se lembra, né? Mas sabe, sobre minha vida mesmo, já teve um momento em que, diversas vezes, né? Mas um momento que eu me lembro forte, de quase morrer, né? Mas o Senhor falou assim, olha, não é este o momento. E resgatou a minha família toda, falou, olha, da onde todos falavam que caindo naquele precipício, não restaria nenhum, dali saíram 4 pessoas vivas, e eles permaneceram vivos até hoje, porque o Senhor tem um mistério grande. Mas eu te digo que sobre tua vida também Deus tem um mistério grande. Abençoe você, a sua casa, diga, minha casa vai prosperar na presença de Deus, eu serei firme na presença de Deus, o meu alvo é Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Deus de milagres, Ele pode fazer maravilhas por mim e por você, amado. Cante essa canção. Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que eu jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos. Deus de milagres.
sua porção. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, em quem eu confio. Aleluia! Tu és a minha herança.
abraça-me, Vem, abraça-me, Senhor. vem, abraça-me. Clame a Ele agora, amado. Peça ao Senhor, chame a Ele a atenção. Diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus, me abraça. Vem, abraça-me. Porque Deus, Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu como no centro, só pra te encontrar. Preciso em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. glória a Deus, amado. Curvem as vossas cabeças, amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este louvor. Obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, e continua conosco no decorrer deste culto, Senhor Deus. No decorrer desta semana, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Podeis assentar, amados. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Quem não tem paz do Senhor ainda? Essa noite é uma noite de alegria, porque Jesus está aqui. Quer saber de uma coisa? Quando você menos esperar, quando você pensar que está tudo bem, a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar. Isso é assim, no de repente. E muita gente dentro da igreja não está esperando Jesus voltar. Sabia disso? Tem muita gente dentro da igreja que se Jesus voltar hoje não sobe. Ô pastor feio, chato e bobo. Bom, que você acha que você é feio e chato, mas que você se converta. É melhor. Porque se Jesus voltar hoje, se tiver alguém aqui dentro que não está com a vida no altar, não vai subir. Minha esposa não sobe porque eu sou pastor. Ela vai subir se ela for uma mulher de Deus. Eu não vou subir porque tenho o título de pastor. Só subo se for um servo de Deus. Quantos crentes hoje estão em casa assistindo Fantástico, sei lá o quê? Quantos? Né? Quantos? Se Jesus voltar agora, qual a desculpa que vai ter? Ah, papai, eu estava vendo reportagem sobre sei lá o quê. Qual a desculpa que vai ter para Jesus? Né? A palavra do Senhor é bem clara, irmãos, não adianta, nós temos que entender, bem clara. Amém. Tinha as virgens que estavam preparadas, e tinha as outras que não estavam preparadas. Todas estavam esperando o noivo, não estavam? Mas nem todas tinham azeite suficiente na candeia, guardado. Como é que está o seu azeite aí? Pergunta para o seu vizinho, por favor, irmão, como é que vai o azeite aí? Querido, vamos começar o culto bem. Vamos começar bem. Dando glória a Deus e aleluia, né? Deus é bom. Deus é bom. Eu queria, nessa noite, agradecer os que nos visitam, em nome de Jesus, né? Temos poucos visitantes aqui hoje, né? Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos aí algumas pessoas viajando e outras, sei lá, fazendo o quê? Que o Senhor as desperte em nome de Jesus. Porque não há, escute, não há desculpa para você dar para Deus. Sabe, para você dizer assim, eu estava trabalhando. Se o seu emprego está tirando de Cristo e você não largar o seu emprego por Cristo, você não é digno do reino dos céus.
Ponto final. Ah, minha marida, ou minha esposa, meu esposo. Irmão, o Evangelho é claro. Porta é estreita. E vamos nos esforçar para entrarmos por ele. Que a casa de Deus tem que ter santidade de dentro. Não adianta maquiagem. Deus não aceita maquiagem, irmãos. Ô irmãs, não estou falando de maquiagem de hoje, não, estou falando. Isso eu para dizer Deus não aceita maquiagem, né? Eu não aceito. Eu sei que exagero, ele não aceita, né? Mas enfim, eu quero que você simplesmente comece o culto pensando assim: como é que estão as coisas? Quero apenas te lembrar que você é cidadão do céu e não cidadão dessa terra. Quero lembrar para você que você está indo para o céu, para Nova Jerusalém, não é para Jerusalém aqui terrestre, não. Quero te lembrar isso, porque tem gente que está esquecendo para onde está indo. Eu estou indo para o céu. Eu estou indo me encontrar com Jesus. Que hora dessa eu chego lá, né? Nessa noite, eu quero que você esteja feliz, alegre em Cristo, porque breve Jesus voltará. E se você de fato tem a sua vida no altar, e se você tem a sua vida coberta pelo sangue de Cristo, se você está vivendo para Deus, você vai se alegrar quando o Mestre voltar. Mas se você está brincando de crente, você está querendo que ele não volte. E eu estou um pouco tanto quanto assustado com as pessoas por aí, seu Claudinei. Elas estão pensando que igreja é clube social, igreja é casa de Deus, é lugar santo. Deus não aceita sacrifício de tolo. Deus não aceita crente pela metade. E a minha obrigação é falar isso para você, para que você esteja acordado nessa noite. Eu quero convidar nessa noite o pastor Thelma para vir aqui na frente, dar uma saudação para a igreja, está com a oportunidade em nome de Jesus. A pastora Thelma é uma bênção, né? E nós a amamos muito. Para quem não sabe, né, não conhece, é a esposa do pastor Lincoln, que pregou aqui. Tá? Paz, queridos. Amém. A palavra do Senhor Jesus deve tentar pronta a qualquer momento, né? Porque às vezes a gente é pego de surpresa, né? Mas eu quero dizer que a alegria do Senhor é bem presente no nosso coração quando nós nos encontramos mais uma congregação do Senhor, né? Fazendo parte deste corpo cuja cabeça é Jesus, né? Então é maravilhoso podermos estar aqui, né? E eu trouxe um abraço do Lincoln, né? Ele, pastor Júnior, né? Nós chegamos aqui, não sabíamos que estava viajando, né? Mas que bom podermos encontrar aqui e que o Senhor mantenha a graça dele sobre vocês, como o pastor disse, estejam firme, constante, abundante na graça do Senhor. E Deus é fiel para derramar aquilo que Ele tem proposto para vocês. Amém, igreja? Amém. Não desistam. Continua firme no Senhor, que Ele tem muito mais, abundantemente mais. Amém. Naquilo que vocês possam estar pedindo ou esperando. Amém? O Senhor é bom e é muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe os irmãos. Amém. Próxima oportunidade, que eu espero que seja breve, a pastora vai estar pregando aqui, trazendo uma mensagem, né? Tem uma irmã, irmã Elzinha, queria dar um testemunho. Eu perguntei para o evangelista se ela fala muito. Ele deu um sorriso, não sei se ela fala muito. Cadê ela? Sumiu, ela tá ali. Vem cá, irmã Elzinha. A senhora pode falar aí. O evangelista não quis dizer se a senhora falava muito não, mas eu vou abrir a sessão. A paz do Senhor, irmãos. Na verdade, é um testemunho do irmão Diego. Ele pediu, mãe, dá o testemunho lá na igreja, porque ele ficou tão feliz que ele estava preparando para a viagem, né, os irmãos sabem. E na quinta-feira eu estava na casa dele, ajudando eles a arrumar os negócios lá para viajar. E ele falou assim, de manhã ele saiu daqui e falou, mãe, eu tenho R$300 para viagem, para combustível, né? Mas eu vou sair porque tem mais umas doações e eu estou saindo. E saiu. E voltou e chegou em... Eu estou com 300 e poucos reais, mas eu não me preocupo não. Aí nós estávamos almoçando, o telefone dele tocou. Ele atendeu, a cobrar. Eu falei, você vai retornar? Ele falou, vou. Eu falei, olha, tá uma malandragem aí ligando, né? Acho que todo mundo aqui já recebeu ligação a cobrar de pessoas dando golpe.
Ele falou, eu vou retornar. Se for um bandido, eu vou converter ele. Então ele retornou a ligação. E a pessoa do outro lado falou para ele assim, ele falou, quem está falando? Ele falou, é um amigo seu. Ele falou, amigo meu? Mas o meu amigo não tem nome? Ele falou, não, mas eu prefiro que seja, que fique só um amigo seu. Ele falou, tá bom, o que o meu amigo quer? Ele falou, olha, você já foi na sua caixinha de correio hoje? Ele falou, não. Ele falou, então vai lá agora que eu deixei um negócio lá para você. E ele ficou assim, em dúvida, nós estávamos almoçando, eu olhei para ele me olhou, aí ele ficou meio assim, disse, então tá bom. Então você é meu amigo? Eu disse, sou. Ele disse, então é o seguinte, amigo, você sabe que eu sou um homem de Deus. E eu quero desejar ao amigo, pensando que era algum trote, né? Eu quero desejar ao amigo, eu vou pedir a Deus, orar a Deus, para que Deus retribua o meu amigo tudo que você está me desejando e me deixou na minha caixinha de correio. Eu já, de antemão, já vou louvar a Deus e dizer que Ele retribui a você. Ele disse, então tá, amém. Aí ele, a pessoa do outro lado disse, amém. Pronto, aí ele foi na caixa de correio. Chegou na caixinha de correio, havia um envelope. Dentro do envelope havia R$300. Aí ele se ajoelhou e chorou e falou, olha, era exatamente o que eu precisava. Quer dizer, o combustível era uns R$700, então completou o que ele precisava para mim. Glória, obrigada. Você está feliz, aplauda o Senhor. Aleluia, né? Deus é bom e sabe o que faz, né? E, irmãos, escute, Deus corrige ao filho que ama. Está escrito na palavra dele que Deus açoita o filho que ama. O pai que não ama o filho deixa ele fazer o que quiser, mas o pai que ama o filho corrige o filho. Amém, papai e mamãe? Amém. Amém, pais e mães? Amém. Porque o pai que ama o seu filho jamais vai deixar ele viver a vida que ele quer enquanto estiver debaixo do teto dele, tendo que ser submisso. Senão vai ser um problema para o pai e para a sociedade. Eu estou falando um pouco sobre isso porque tem um pouco a ver sobre a mensagem nessa noite. Como os irmãos sabem, eu estava viajando, né, fui visitar o irmão Marcelo e foi uma grande bênção. Foi muito difícil a viagem, eu saí daqui não estava bem, cheguei lá pior e Deus foi comigo, né? Se eu tivesse que partir para Nova Jerusalém, louvado seja o Cordeiro, porque para mim, meu irmão, morrer é lucro, vou estar com Cristo. Isso não quer dizer que eu não vou cuidar da minha vida, da minha saúde. Mas eu quero dizer para você, crente, que você tem que ter a sua vida no altar e parar de brincar de ser crente. Porque nós não estamos mais em tempo de brincar. Nós estamos no último tempo. Não quero ninguém conversando, adolescentes conversando, não quero conversa não, viu gente? Por favor. Deus é santo e importa que os que o adorem sejam santos, porque Ele é santo. Mas essa palavra não é muito boa de se dizer, parece, nas igrejas de hoje em dia, porque dentro da igreja vale quase tudo, mascar chiclete e quase pelada, de boné, de chapéu. Estou mentindo, irmãos? Estou mentindo, igreja? Só que eu quero que vocês entendam que essa igreja que não é minha, ela é de Jesus Cristo. E aqui dentro você tem que ter uma conduta santa. E lá fora também. Eu não estou falando para você ser hipócrita. Não estou falando isso, irmão. Estou falando para você ser santo. Ser santo é diferente. Entende? Não estou falando de exageros, né? Eu estou falando de equilíbrio. E isso vai levar você para mais perto de Cristo, né? Você sabe o que tem acontecido? O amor tem esfriado. Isso é um sinal de que Jesus vai voltar. Mas eu estou bem certo que aquele que permanece em Cristo vencerá, vence sempre. Não importa o tamanho da batalha, você já venceu em Cristo Jesus. E nessa noite eu quero falar sobre isso.
Eu quero falar também a respeito de cura nessa noite. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. E, irmãos, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus é maior, Deus pode fazer milagre. Amém, glória a Deus. E às vezes no momento que você está passando uma dificuldade, você não consegue entender, não consegue nem aceitar. Muitos desistem. Mas escute uma coisa, Deus não prova ninguém para que ele seja derrubado, mas para que ele seja provado. Deus, quando prova alguém, é para que o obreiro seja aprovado. Entenda isso. Se você está passando na prova, Deus vai lhe dar vitória no final dessa história. Eu estive nessa viagem, foi uma viagem bem cansativa, bem difícil. Foi o momento exato. A filha do Marcelo pegou infecção urinária. Minha esposa tinha ficado com a esposa do Marcelo. E foi a bênção, porque eles não têm ninguém lá. Enfim, grandes coisas fez o Senhor nessa viagem, irmãos. Satanás tentou me parar na entrada, mas ele não pode. Porque Deus é Deus. E o resto é resto. O inferno não pode parar a igreja de Jesus. Não tem jeito. O diabo já sabe que está derrotado em nome de Jesus. E a igreja é mais do que vencedora, irmão. Você é mais do que vencedor. Amém. Eu quero profeticamente dizer nessa noite, pelo Espírito de Deus, nós estamos enfrentando muitas lutas, mas breve virá um tempo de grande colheita por agora, aqui nessa igreja. E os que estiverem presentes participarão da colheita, colherão os frutos de vitória. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. E eu estive com o irmão Marcelo, mandou muitos abraços, né, a paz do Senhor, agradeceu demais a todos os irmãos. Foi importantíssimo a ida até aquele local. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, alguns detalhes a mais. No outro, não sei, talvez não no outro domingo, porque nós vamos para a fazenda, né? Ô glória! Mas no outro, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas estive lá com o pastor Carlos Acaquim e irmãos, nós temos que orar mais para Deus tirar o irmão de lá mais rápido ainda. Porque lá o lugar deixa eu achar uma palavra aqui. Terrível, eu acho que dá mais ou menos para enquadrar. É uma prisão federal, um local bem ruim. Bem ruim. Então, nós temos que orar mais para que Deus faça um milagre maior e tire ele de lá. Mas, para os irmãos verem como Deus é bom, o irmão Marcelo está formando uma biblioteca evangélica dentro da prisão. Coisa que não existe. Está fazendo uma biblioteca evangélica. Está lendo os livros em português, alguns livros, e traduzindo para o inglês. Tem na faixa 150 presos ouvindo o que ele está lendo. Aleluia. Então, irmãos, é só milagre, né? Não tem outra história. Tem muitas outras coisas que ele me contou, que eu não vou contar agora, mas breve vou falar algumas coisas de como é que é lá. E são as partes de glória a Deus, testemunho que a gente pode dizer, né? Mas tem as partes de choro, de tristeza também. Mas eu estou certo de que o que chora aos pés da cruz vai receber vitória. Glória a Deus. Vai receber vitória. E eu creio que nessa noite, você que entrou aqui chorando, você vai sair alegre, vai sair regozijando em Cristo Jesus nessa noite. Porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da igreja. Eu quero que você nessa noite saiba de que
nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado. Amém. Nenhum. Não há ninguém que possa frustrar um plano de Deus. Não há ninguém que possa. Eu estive lá, tem uma foto aí minha, do pastor Carlos, na frente lá, e tem uma outra que está a placa da prisão. O pastor Carlos fotografou para que os irmãos vissem que estávamos lá. E Deus foi maravilhoso, né? Só para que os irmãos vejam. Aqui atrás você vê que está escrito lá, a base onde nós estivemos. Aquele ônibus amarelo lá é o ônibus que leva lá para a cadeia. E esse é o pastor Carlos Acarquim. Nós estivemos lá. Obrigado, irmãos. Só para vocês verem algumas fotos. Depois a gente vai conversar melhor um pouquinho. Mas hoje eu quero falar mais sobre o que Deus colocou no meu coração. No outro domingo nós vamos falar um pouquinho mais sobre as viagens, sobre essa viagem missionária. Tem alguns testemunhos para contar, vários milagres que Deus realizou. Eu quero chamar a galerinha de Jesus aqui para orar, né? Orarmos e depois eles vão lá para o outro lado. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos em nome de Jesus. Papai querido, amado, nessa noite maravilhosa, eu quero apresentar essas crianças, pedir a sua bênção sobre a vida de cada um, que o Senhor as guarde, as proteja, livre elas do mal. Todas as crianças que fazem parte dessa igreja, meu Deus, livra do mal, livra das tentações e da saúde, em nome de Jesus. Eu abençoo essas crianças, profetizo vitória em nome de Jesus, amém. Diga amém, igreja. Pode ir para o outro lado, galerinha, devagarzinho, sem correr. Abra sua Bíblia, irmão, em Gênesis 37, por favor. Hoje é dia de eleição no Brasil inteiro, quase, né? Menos aqui, né? Eu já fui votar hoje, irmãos, lá no Goiás. Vamos orar para que Deus possa levar as pessoas certas, irmão, no poder do país, para que as coisas mudem, né? Para que as coisas melhorem, em nome de Jesus. A palavra de Deus nessa noite, em Gênesis 37, começa com respeito a uma história muito bonita, que no começo não foi tão bonita, né? Você que está com a sua Bíblia, segure ela aí bem forte e diga nessa noite se você pode dizer, irmão. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu presente e o meu futuro é e será de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, irmã, preste atenção. Deus muitas vezes complica a história, descomplica ela e ainda explica no final. Deus complica, descomplica e explica. Ele ainda explica no final o porquê daquilo tudo. E essa história de José é uma história que combina um pouco isso. Deus complica as coisas às vezes, descomplica, e depois ele explica tudinho porque foi feito aquilo. E nessa noite, o Espírito de Deus quer falar com a sua vida, para que você entenda muitas coisas, para que hoje o seu coração e a sua alma seja sarada. Nessa noite o Espírito Santo quer que haja cura interior neste homem. Talvez você nunca tenha pensado nisso para essa noite, mas Deus pensou nisso.
Começa a história dizendo sobre José, no 37. Ele começa já ali dizendo que Jacó habitava na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Continua. E fala que José teve sonhos e conta os sonhos para os irmãos. E a Bíblia fala que o pai de José achava José o preferido daqueles filhos. Por alguns motivos, irmãos. E no 37:12, diz: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou, e quando estava no vale de Hebron, José é informado por um homem e continua a história. E vai caminhando e chega até onde estavam os seus irmãos. Quando ele estava chegando, os seus irmãos já começam a armar um plano contra ele. Ora, os seus irmãos começaram a armar um plano contra ele. Então, vocês sabem a história. Quem não sabe, depois continue lendo em casa. Pegaram José e lançaram num poço. E depois viram uma comitiva de estrangeiros, de pessoas vindo, e venderam José para aqueles homens. José foi lançado no poço, vendido pelos seus irmãos, pela sua família. E depois ele foi injustiçado por ser um homem certo. Não quis se deitar, não quis adulterar, não quis se contaminar com este mundo, mesmo estando numa condição ruim. Ele não abriu mão de ser santo. E depois foi preso, lançado na cadeia. Eu vejo, tudo começou com a inveja. A inveja é uma praga. Não deixe que a inveja se assenhorie no seu coração, esse sentimento mau. Por que que o irmão está na posição tal e eu não? Por que que a pastora é pastora e eu não? Por quê? Por quê? E começa a invejar a posição daquela pessoa. José enfrentou a inveja. Logo em seguida, ele foi lançado no buraco. Tiraram o chão dele. Tiraram o chão, literalmente, dos pés daquele jovem. Novo, com 17 anos. E depois disso tudo, ele foi vendido como escravo. Você tem noção, meu irmão, do que é ser um escravo? Tomar pancada, manda o escravo calar a boca, passa fome, sede, não tem cuidados, não tem carinho, não tem respeito, não tem dignidade. Está tremendo o negócio do outro lado. Depois, por ser um homem santo, um homem que não queria se contaminar com o pecado,
uma pessoa mente a respeito dele, a mulher do senhor dele. Queria se deitar com ele e ele fugiu, vocês sabem. E a roupa dele, a capa ficou na mão daquela mulher e ela mentiu. Disse barbaridade sobre ele. Barbaridade, tchê. E aí levaram o pobre do jovem para a cadeia. Rapaz, mas é muita coisa ruim, não é, irmão, para uma pessoa boa? Deixa eu contar uma coisa para você. Esse mundo é totalmente injusto. Se você está esperando justiça desse mundo, você vai morrer injustiçado. Ai, por que o presidente? Ai, por que o patrão? Você vai morrer injustiçado, porque aqui não há justiça. A justiça do homem é farrapo. Perto da justiça de Deus é nada, é sujeira. Mas aquele que espera a justiça divina será justiçado. Aquele que espera em Deus receberá a sua paga, receberá o cumprimento da palavra. E ele foi preso. E então depois, 2 cidadãos vão parar naquela cadeia. E nós sabemos que eles tiveram sonhos, e José interpretou o sonho. Disse para um: você vai morrer, faca. Disse para o outro: você vai ser restituído do teu cargo. Quando você estiver lá, se lembre de mim. Mais uma vez, aquele homem foi lá, o copeiro, o chefe lá, e ele lembrou. Demorou muito tempo, mas não foi ele que lembrou, irmãos. Não foi ele que chegou lá e falou: poxa, José me deu uma força, esse José é legal, vou falar com ele, né? Não, ele não lembrou de José. Mas, irmãos, tudo isso tinha um motivo. Tudo tinha um motivo. Se o chefe dos copeiros lembrasse de José, logo que ele foi restituído, José seria o quê? Um auxiliar de quê? De copeiro. Porque ele não era o chefe dos copeiros lá? Ele ia requisitar o José para ser servente. José não ia ser o governador do Egito, ele ia ser copeiro do Egito. Talvez você esteja nessa noite perguntando: ei, Deus, por que o Senhor não cumpriu o que me prometeu? Porque se Deus te chamar agora, você vai ser auxiliar do copeiro. E Deus tem muito mais para a sua vida. Tem gente que perde a bênção no meio do caminho. Está lá para ser governador daquele estado. A macharada subirnébias da parte de Deus. Mas no meio do caminho, desiste. Por que não se lembrou de mim? Por que o pastor William não se lembrou de mim? Por que o presidente da convenção? Irmão, não espere no homem. Se você atravessar o tempo de Deus, você vai acabar como auxiliar do copeiro. Não é o que Deus tem para você. Não é. Só que no dia certo e no momento certo, Deus fez aquele copeiro lá lembrar de José. Escute, foi Deus que fez ele lembrar. Porque o rei chegou e falou com ele, e aí, quer dizer, não tinha nem como lembrar, né? Porque quem interpretou o sonho dele? O José, então ele tinha. Para ele, na verdade, era mérito falar aquilo, né? Porque se o José interpretasse, ele ia ficar como um camarada inteligente, porque, apresentou José para o faraó, lá para o reino deles. Então Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento. Pare de murmurar, pare de ficar chorando e confie em Deus, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, irmão, se você confiar e for fiel. Escute, não posso deixar de dizer como José era um homem santo. Você não vê a Bíblia dizendo que José era um cabra sem vergonha. Você não vê a Bíblia dizendo que José era um mulherengo. Você não vê a Bíblia dizendo que José, mesmo jovem, era um indivíduo que andava
aprontando. Não. Você vê José sendo um jovem obediente ao pai, olhando os irmãos. Não vou entrar nesse mérito, mas ele estava obedecendo ao pai. Ponto final. Se Deus coloca um pastor mais jovem do que muitos mais velhos, os mais velhos têm que estar felizes por isso, alegres. Não é eu que deveria ser um pastor. Não, esse pastorzinho perdeu. Quando você entra nessa, você perde a bênção. Eu sou melhor, eu toco muito melhor do que o Dinese. Eu sou melhor do que ele. O Dinese não pode tocar, eu vou tocar e vou pregar. Se eu entrar numa dessa, eu perdi. O pastor falou ruim, o pastor você falou, pastor Júnior, você vai ver logo que pregar, ser ministro de louvor e pregador não vai dar muito certo, não. Eu falei, é verdade, depois do tempo você começa a ver que a voz não aguenta tudo isso, não, né? Às vezes eu ficava me perguntando assim, tinha um pastor da cabeça branca, que às vezes na hora do louvor ele sentava e era ministro de louvor, eu falava, ô pastor, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Mas coitado, depois ele ficava em pé lá tanto tempo e eu não entendia, né? Jovem é bichinho difícil, né? Tem hora, né, irmãos? Ô, misericórdia, né? Para não chamar de cabeçudo. Mas é difícil mesmo, né? Mas se ficar nos pés do Senhor, vai dar um obreiro valoroso. Porque o mestre vai pulindo, né? Vai trabalhando e quando vira um homem valoroso, né? Como José, né? Um homem valoroso. E aí, irmão, a história foi acontecendo. E quando chega lá em Gênesis 45, depois você lê em casa essa história toda, é tão bonita, né? Lá em Gênesis 45, lá pelo 4 em diante, diz assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, nessa noite, se não fosse talvez a pessoa que você confiasse ter feito o que fez com você, você não estaria onde você está. Aleluia. Me diga uma coisa: quem é que poderia entrar no arraial? Quem é que poderia entrar lá na terra de Israel, de Jacó? Deus mudou o nome dele. E tomar José da mão dele? Você acha que Israel ia entregar o filhinho dele, querido, para uma comitiva de vendedores? Toma aqui, José, para ser seu escravinho, toma aqui. Você acha que ia fazer isso? A espada ia comer, meu irmão. Ia rolar a cabeça. Mas o filho dele ninguém ia pegar. Você acha? Me diga, você já parou pensar nisso? Não, né? Você acha que alguém ia entrar lá para levar José pela mão? Vem, garotinho, para ser escravo. Você acha que Jacó e todo o povo de Deus que está ali ia deixar? Era guerra. Morria todo mundo. Era assim que ia ser. Mas não levava. Ainda mais José, que era o filho preferido de Jacó. Você está entendendo que não tinha outro jeito para isso acontecer? Tinha que ser os irmãos dele. Tinha que ser o seu irmão para atrair a sua confiança, para você acreditar em Deus mais ainda. Talvez você não entenda. Talvez você não entenda que Deus tenha permitido que aquela pessoa que você mais confiava na sua vida virasse as costas para você. Não dava para ser outro. Tinha que ser aquele, porque se não fosse alguém que você confiava, não ia mudar nada. Se é uma pessoa lá de fora que vira as costas para você, tanto fez, tanto faz. Mas se é alguém que você ama, a história muda. José foi traído pelos seus irmãos. Talvez você não entenda que talvez Deus tenha permitido que o seu pai virasse as costas para você
ou sua mãe, porque Deus queria mudar a história do seu pai e da sua mãe, mas para isso teria que se pagar um preço, porque você não estava entendendo. E aí Deus teve que de repente fazer que acontecesse, permitir que acontecesse aquilo, para que você chegasse ao altar dele, e depois você levasse a salvação de volta para sua casa. Nessa noite Deus está querendo restaurar vidas aqui nessa noite. Aleluia. Deus está querendo dizer para você que em vez de você guardar essa mágoa no seu coração, ou em vez de você estar pensando nisso, é hora de você entender que Deus pode ter feito com a sua vida como fez com a de José. E o seu pai, o seu irmão, a sua avó, seja lá quem for, não deve levar o peso dessa situação. Mas você deve entender nessa noite que Deus fez isso para preservar as vidas. Talvez você tenha enfrentado essa dificuldade na sua vida para que você pudesse levar o Evangelho a outros. Nessa noite, perdoe. Nessa noite o Espírito de Deus está querendo que você entenda que se isso aconteceu e você permaneceu em Deus e a sua história mudou, Deus tinha um plano nesse negócio. Aleluia. Talvez o preço possa ter sido muito alto, talvez você possa ter chorado muito, mas se você permaneceu e permanecer em Deus, a alegria vai ser muito maior. Aleluia. José disse para aqueles irmãos: não se recriminem, não leve sobre a vida de vocês esse peso. Foi Deus quem me enviou para cá, na frente de vocês. Irmão, às vezes você estava no seu serviço e ia receber uma promoção, e aquela mulher chata que você não gosta, ou aquele chefe chato que você não gosta, te demitiu, ou colocou outro no seu lugar. Dê graças a Deus, porque Deus não quer que você seja ajudante de copeiro. Glória a Deus, aleluia. Acorda nessa noite. Às vezes, irmão, às vezes as coisas se complicam, mas Deus descomplica e Ele explica no final. E nessa noite Deus está explicando para muitas pessoas aqui que se você permaneceu em Deus e a luta foi grande, Deus não quer que você impute esse problema que você passou para o causador daquele problema. Talvez aquele irmão que você mais confiava te traiu, passou na tua frente, tomou a tua vaga. Você disse para ele que você ia comprar aquele carro, fazer aquele negócio, ele foi na sua frente e fez. Talvez o seu avô, sua avó, que te ama tanto, você pediu para ele e ele falou: não vou te dar isso. E por causa daquilo, seu caminho foi muito mais duro, está sendo muito mais difícil. Mas Deus tem um propósito nesse negócio. Deus quer fazer de você alguém melhor. E quando você entender isso, quando você começa a louvar no meio do deserto, Deus tira você do deserto e te dá a vitória, irmão. Dê glória a Deus nessa noite. Abra sua boca e glorifique o Senhor. Mesmo no meio do deserto, Deus está cuidando de você. Talvez no seu ministério, aquela pessoa que você mais confiou virou as costas para você. Escute, Deus vai tirar você dessa mais forte ainda. Seu ministério vai ser mais forte, vai ser maior, a glória da segunda casa vai ser maior. Por isso que Deus permitiu. Sabe, aquele irmão que você confiava, que você amava tanto, irmão de sangue, chega para você, uma hora, e fala assim: rapaz, eu acho que tu me roubou. E você se entristece, é claro. Mas escute uma coisa: Deus jamais
vai permitir que um filho dele seja envergonhado. E quando você começar a glorificar a Deus por tudo que Deus permitiu, o que Deus permitiu, não seja tolo. Deus não tenta ninguém. Abre os seus olhos. Aleluia. Tem irmãozinho ou irmãzinha por aí que dá vontade de ficar lá. Chega para falar com o pastor e fala assim: pastor, mas é porque aquele rapaz, né, ou aquela rapaza é lindo, é linda, e sabe, ele não é crente, mas eu sinto que Deus quer me provar nesse negócio. Ô infeliz, me perdoe, Jesus, eu não aguento. Ô irmã, isso não existe. Deus não tenta a ninguém. Escute, Deus não tenta. Para com isso, rapaz. Deus prova. Tentação não é de Deus, não. Abre o olho em nome de Jesus. Tem gente que sofre porque é cabeçudo, porque gosta de sofrer. Entendeu? Tem gente que sofre porque gosta de sofrer, né? Mas quando é provado, Deus não prova ninguém além do que ele pode suportar. Então fica tranquilo, tu não vai perder não, irmão. Você vai vencer. Vai dar certo no final. Vai dar certo. Mas quanto mais rápido você entender que Deus vai te honrar, se você tiver um bom coração, a história vai mudar. Rapidinho ela muda. Agora, enquanto você permanecer, aquele meu irmão não presta, cabra ruim, tomara que Deus faça ele passar o vale da sombra da morte. Pelo menos isso eu quero. Você vai sofrer, meu irmão, enquanto você estiver assim. Você vai pagar. Porque 100 vezes você vai colher o que você plantar. 100 vezes. Você acha que José teria se tornado governador do Egito se ele não fosse um homem pacificador? Jamais Deus teria colocado ele como governador. Nessa noite, Deus quer que você entenda que não importa o que passou na sua vida, você hoje precisa liberar o perdão. Você precisa entender que Deus permitiu que isso acontecesse para que você saísse dessa situação melhor, mais forte, preparado para a batalha. É isso que Deus está fazendo. Tem muita gente vivendo no emocional. Jesus é bom, muito bom, glória a Deus, blá, blá. Chega lá fora, tem uma vida totalmente, quase que anticristã. Mente, fala besteira, enrola, enganador, não dá testemunho, vive fazendo besteira. Irmão e irmã, não se engane, de Deus ninguém se zomba. Ninguém zomba de Deus. De Deus não se zomba. Não tem jeito. José estava como escravo, numa outra nação, ninguém conhecia. Está começando a se sentir o próprio José, né? Lá fora, tal. Ele podia curtir com as garotinhas, rapaz. Ele podia ser o maior mulherengo, entendeu? Né? Podia viver nos botecos, enchendo a cara, entendeu? Podia aprontar. Ele não fazia isso. Ele continuava sendo um servo fiel. Porque Deus tinha um grande propósito na vida de José. E Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Você vai sair desse deserto mais forte do que você. Se você der ouvidos ao que o Espírito de Deus está dizendo nessa noite à sua vida, você vai sair mais forte. Se você ouvir o que Deus está falando nessa noite. Irmão, preste atenção. Deus jamais desampara um servo fiel, irmão. Jamais Deus desampara um servo fiel. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Não há enfermidade que possa te destruir. Não há poder do mal. Não há bruxaria. Não há homem. Não há força deste mundo presente nem do porvir que poderá tocar na sua vida ou te separar de Deus. Não há nada nem ninguém que possa impedir a bênção de Deus de chegar à sua mão. Só você. Só você pode impedir. Aleluia. Só você. Glória a Deus.
Só você pode jogar fora a promessa de Deus. Só você pode perder a bênção de Deus. Mas enquanto você estiver com o coração em Cristo, você vai vencer. Sua vida vai ser de vitória em vitória. Podem tentar entulhar os seus poços, mentir contra você. Podem tentar puxar o seu tapete no serviço. Porque se fecharem uma porta para você, Deus vai abrir uma porteira, irmão. É assim. Se você ficar dodói, Deus vai te dar um coração novo. É assim, irmão. Se você confiar, é isso que vai ser. O rei lá, o profeta chegou e falou: vai morrer. Vai morrer agora, põe tua casa em ordem, acabou o papo para você, fecha a conta, vamos embora. O rei correu para o canto da parede, se humilhou. Deus tem piedade. Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Aleluia. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Escute, eu quero que você entenda que a sua vida, se você pertence a Deus, a sua vida, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. O seu ministério está lá. Glória a Deus. Não vai ter jeito. Ninguém vai poder tirar a sua bênção. Ninguém vai tirar. E Deus, quanto mais rápido você entender que as pessoas que de repente fecharam as portas para você, ou aquelas pessoas que te traíram, aqueles que eram do seu próprio sangue e falaram mal de você, quando você entender que elas não vão conseguir restituir, fazer justiça para você, as coisas vão melhorar. Quando você entender que a sua justiça vem do céu, tudo vai mudar. Aí a justiça vai te alcançar. Aí Deus vai fazer aquele irmão se arrepender, vir até você, mas você vai estar com o coração preparado. Senão, quando ele chegar até você, você vai fazer o quê? Tem gente que já disse que ia fazer. O que você vai fazer com o camarada? Tem crente que ia xingar, no mínimo, chamar de um monte de coisa, escorraçar, botar para fora, cuspir, sei lá, cada doido por aí. Enfim, na hora que você entender que quando Deus trouxer aquela pessoa amada, aleluia, até a sua presença, e você perdoar, irmão, é você que vai ser honrado duplamente. Não vai ser. Mas escute, nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo que pessoas vão voltar atrás e vão procurar você. Aleluia. Recebe elas com um abraço, porque Deus vai honrar a sua vida. Deus vai usar essas pessoas para te ajudar no seu ministério, na sua vida. Deus é especialista nesse negócio. Deus é especialista. Às vezes, irmãos, não há outra maneira. Deus te chama, te chama, te chama e você não entende. Chega uma hora que Ele quebra o vaso. Como fez com José. Foi os irmãos de José que jogaram ele no poço, venderam ele. Não foi ninguém, foi a própria família que ele confiava. Mas tinha um propósito nisso tudo. Quem saiu mais abençoado nessa história toda? Foi José. Seja o José, irmão e irmã, nessa noite. Seja santo como José lutava para ser. Seja fiel ao seu Deus. Se preciso morrer, morra diante de Cristo. Não negue o nome de Jesus. Nessa noite, se você resolver ser como José, perdoar aqueles que mais lhe ofenderam, a sua história já mudou. Amém. Assim, é instantâneo, milagre. Milagre não se explica não, irmão. Se vive. Do dia para a noite, acontece. Agora acontece o milagre. Nesse momento. E eu, irmão, sou testemunha dessas coisas. Viva. Eu vos falo porque eu sei que o Espírito de Deus anda trabalhando como trabalhava naquela época de José. Aleluia! Quando eu não conhecia o Senhor,
lá no fundo do meu coração eu sabia que existia um Deus acima de tudo, e que era um Deus bom, não era um Deus como eu escutava muitas pessoas falar. Minha família não conhecia o Senhor, pelo contrário, eram pessoas que acreditavam em bruxaria, macumba, meu pai. E Deus permitiu que aquela família fosse destruída. Quem mais eu confiava? Meu pai virou as costas para a família. Foi embora com a mulher que mexia com bruxaria. Abandonou a família para morrer. Literalmente, abandonou. Eu era criança, meus irmãos menores ainda. O Diego tinha 5 anos, sei lá, 3, não me lembro. E o tempo passou e Jesus encontrou a minha casa. Amém. Glória a Deus. Salvou todo mundo. Aleluia. Mas eu confesso para os irmãos que se eu não tivesse tido uma experiência bem difícil na minha vida, naquela época, eu não seria servo do Senhor. Talvez eu tivesse passado por uma coisa pior. Porque quando eu tinha, não me lembro, 16, 17 anos, 18, não me lembro direito, recebi um convite para fazer uma gravação do mundo. Fui convidado pelo presidente da Ordem dos Músicos de Brasília para gravar um CD e ser lançado na América do Sul toda. Fazer uma turnê, voltar a gravar um CD. Foi me proposto isso. Eu era para ser conhecido. Mas Deus me encontrou. Amém. E eu resolvi cantar só para Jesus. Tocar só para Jesus. Mas se o meu pai não tivesse ido embora, eu não sei aonde eu estaria hoje, nem minha família. Mas eu virei pastor. Amém. Deus me fez pastor. Meu irmão é missionário, o outro também é um missionário. Nós sempre vai estar voltando. Aliás, no momento que Deus já escreveu. Deus ganhou a família toda. Minha mãe tem trabalhado para Deus. E vocês sabem que algum tempo atrás eu recebi um e-mail da mulher que saiu com o meu pai na época, que mexia com bruxaria, uma mulher muito má. Ela mandou um e-mail pedindo perdão para minha mãe, para minha família, dizendo que tinha aceitado Jesus e que a família dela toda tinha aceitado Jesus. E que se ela conhecesse esse Deus tão poderoso, ela jamais teria feito aquilo. E ela se arrepende cada dia da vida dela, e ela precisava pedir perdão para mim. Deus complica, descomplica e depois explica no final. Viu? Então você fica tranquilo que no final todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama Jesus. Podem tentar o que quiser, não vão conseguir parar o mover de Deus. Se você estiver em Deus. Essa palavra Deus me deu, Deus vem me colocando ela no coração desde lá dos Estados Unidos para cá. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite Deus está falando com várias pessoas de uma maneira especial. Muitas pessoas pensam que a cura interior está ligada num sapateado, numa cambalhota ou sei lá em quê. Mas a cura interior está ligada muitas vezes ao perdão. Muitas pessoas vivem deprimidas, angustiadas, porque não perdoam, não sabem perdoar. Vivem doentes, têm câncer e outras coisas, porque não sabem perdoar, porque não respeitam o que a Bíblia manda. Então nessa noite, Deus quer que você entenda que se Ele permitiu, se Deus permitiu que uma porta se fechasse, é porque Ele tem uma maior aberta para a sua vida. Amém. Aleluia. Tenha certeza disso. Não dá para ser de outra maneira. Agora, se você está em tentação, isso não provém de Deus. Levante sua mão e diga: sai em nome de Jesus da frente. Saia em nome de Jesus. Porque não é Deus. Aí não é de Deus. Tem gente que vive na prova. Por quê? Tem gente que vive numa vida infeliz, está dentro da igreja, porque não está buscando a Deus, não está servindo ao Senhor de verdade. Diga misericórdia, viu, igreja? Tem gente que está dentro da igreja e não serve a Deus, não serve ao Senhor. É por isso que a vida não muda. Por isso que a vida não muda.
Mas nessa noite, eu estou certo que você que está com o seu coração aberto, está ouvindo a mensagem do Mestre, já está recebendo vitória na sua vida. Amém. Glória a Jesus. Conforme você declarar e você acreditar, Deus vai fazer o milagre. Sem fé é impossível agradar ao Deus de Abraão. Não tem jeito. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos de onde você está. Comece a falar com Deus. Comece a pedir ao Espírito Santo nessa noite que trabalhe no seu coração em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fale com Deus aí onde você está. Aleluia. Oh, Santo Deus de Israel. Poderoso Mestre Jesus. Aleluia. O Espírito do Oh Deus Deus Santo. visita nessa noite, Senhor, essas pessoas que estão aqui. Oh Jesus. Muda, Senhor. Aleluia. Transforma. Amacharaba sobre neves. Abre os olhos espirituais nessa noite. Aleluia. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo mundo. Deus não permita. Mas, ó Espírito Aleluia. Santo de Deus, guia a igreja. Abra os olhos nessa noite espirituais dessa igreja. Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Tu Jesus. és santo. Tu és poderoso. Põe sua mão sobre o seu coração nessa noite, igreja. Ore a Deus nesse momento. Peça perdão nesse momento pelos seus pecados. Todos, feche os olhos agora. Põe a sua mão sobre o seu coração. Peça a Deus que lhe perdoe nessa noite. Que te ajude nessa noite a ser fiel. Porque a fidelidade levará você a lugares mais altos. Deus te levará muito além do que o que você tem imaginado nessa noite. Se você nessa noite se arrepender, se você nessa noite aceitar a palavra do Mestre, se você nessa noite perdoar, Deus fará grandes coisas em sua vida. Aleluia. Espírito de Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Deus poderoso, Deus de Abraão, Aleluia. Deus de Isaac e Jacó. Tu jamais falhou, Senhor, tu jamais falhará. Aleluia. Não há nada neste mundo Oh Deus. que eu almeje mais do que estar em tua presença, Deus. Estende suas mãos nessa noite, meu bom Deus. Visita essa igreja, Aleluia. restaura os corações. Tu és soberano. E não há outro, tu és santo. Visita o Espírito de Deus. Visita o teu povo. Derrama das tuas águas nessa noite. Oh, águas saradoras, Deus. Oh Deus, Tu és santo, meu Deus é santo, Tu és santo, meu Deus é santo, Tu és Senhor, santo. O Espírito de Deus nessa noite quer fazer um milagre na sua vida. Aleluia. O Espírito de Deus nessa noite está trabalhando. Você pode ter certeza que milagres vão acontecer na sua vida. Oh, confie em Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Poderoso Mestre.
Senhor aí, glorifica a Deus. Não precisa olhar para cá não. Glória a Deus. As águas de Deus estão passando aqui nesta igreja. Estão levando embora toda
sofrer. Deus está fazendo florescer a sua vida. Deus me mostra campos florescendo nessa noite. Deus me mostra a vida nascendo na porta. Deus mostra a vitória sobre o ministério. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem te chamou para a glória do nome dele. Deus não vai abrir mão da sua vida. Deus conhece o seu passado, o seu presente. Deus tem uma grande vitória para você. Não abra mão de lutar. Vai vir aqui na frente agora pessoas que foram traídas por aqueles que você confiava. Pai, marido, esposa, irmão. Você que foi traído por pessoas que confiavam em você, você confiava nela. No seu ministério. Vem aqui na frente, irmão. Vem aqui, vem aqui. Isso é a forma de você dizer assim, ó, estou com Jesus. Já perdoei, estou lá na frente porque eu creio. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vou começar a cantar e se você sentir no seu coração, se você sabe que você passou por essa experiência, vem cá, irmão. Dá glória para Deus nessa noite, vem cá, vem cá. Vem cá. Não tem problema não, vem cá, não é vergonhoso não. Você está dando a glória para Deus nessa noite. Está dizendo, oh, eu sei que Ele vive. Eu sei que a minha vitória é muito grande. Porque Ele vive, posso ter no amanhã, porque Ele vive, Continue glorificando ao Cordeiro. Nós vamos tirar os dízimos de oferta nesse momento. Você, em nome de Jesus, não seja roubado. Deus, seu melhor para Deus nessa noite.
Sim, oh glória. Perdendo o tom aqui. Deus te chamou pelo seu nome.
Deus te escolheu antes de você saber quem Ele era. Não temas. Ele disse que jamais te deixaria, nunca te abandonaria. Mesmo que você estivesse no vale da sombra da morte, Deus guardaria a sua vida. Amém. Confie no Senhor. Aleluia. Temos alguns avisos aqui nessa noite. Nós temos sexta-feira que vem feriado, Dia das Crianças, não é isso? E nós marcamos um retiro para a igreja, sexta-feira que vem, num lugar especial, maravilhoso. E eu queria convocar você a se inscrever. Se você não pode ir os 3 dias, vá um dia. Tem jeito de ir um dia só, sexta, ou no sábado, ou em 2 dias. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você que faz parte dessa igreja apoie esse trabalho. Se você não se inscreveu, preste atenção. Se você não escreveu, cadê as fichas, irmão? Está no gabinete? Pega lá, por favor. Se você não se inscreveu, eu quero que você levante a mão e se inscreva. Vá um dia só. Vá na sexta, vá no sábado, vá no domingo, ou vá os 3 dias. Durma lá ou não durma. Só um pouquinho, irmãos, que eu vou dar uma bronca nesse vídeo aqui. Depois a gente pega isso aí. A Santa Ceia vai ser no sábado lá. Eu estava lembrando, obrigado, irmão. Depois eu converso com ele. Irmãos, o negócio é o seguinte. Eu quero que você, em nome de Jesus, levante a mão e vá para o evento da igreja. Vai ter vigília na sexta-feira. Amém. Vai ter ministrações no sábado, no domingo. Vai ter piscina. Aleluia. Vai ter área verde. Aleluia. Vai ter coisa de skate, que eu não sei falar o nome. Vai ter vôlei, futebol. Entendeu? Vai ter um monte de coisa boa também para descansar. E eu quero que você levante a mão em nome de Jesus e apoie a igreja. Apoie. Se você não for, pelo menos se inscreve e paga. É a obra, meu querido. A obra tem que ser feita com amor. Eu só pago, eu só vou pagar se eu for. A pastora Thelma aí eu não vou pagar não. Não, você perdeu. Eu vou pagar o meu da pastora Thelma, do pastor Lincoln, vou pagar passagem para ele vir. Irmão, é assim que tem que ser. Quando você abençoa, você é abençoado, irmão. Irmão, você tem que entender isso. Aleluia. Quanto mais você tem, melhor dado que receber. Quanto mais você dá, mais Deus te honra. Mais Deus te honra. Então levante a mão, faça a inscrição e pague. Venha até quarta-feira, pague. Se não tiver como pagar, vai no site da igreja, IBRJ Online, tem gente que até hoje não sabe, .com.br, lá tem doação. Entra naquele formulário, pega a conta da igreja, vai na lotérica, deposita o dinheiro e escreve lá, ó. Fiz o depósito, viu, tesoureiro? Meu nome é, Irmã Noemi. Fiz o depósito, tá? Filhinho, tesoureirinho, e tá aí. Presente, Que o Resende é segundo tesoureiro. Então, saúde. Então, irmãos, faça a inscrição em nome de Jesus. Entenderam? Quem não fez inscrição aqui ainda? Levanta a mão aí e pega a ficha. Bora? Ali o Gabriel também. Irmãos, não é brincadeira não, rapaz. Quem disse que ia apoiar e agora não está apoiando, levanta a mão para pagar, por favor. Não, é sério, não estou brincando, é sério. Quem disse que ia apoiar e não vai, levanta a mão para pagar. Dá a ficha para o povo todo, irmão. Não, irmão, o negócio é que tem que ser. Não dá para ficar esperando. Tem que ser. Entendeu? Vou ficar muito feliz se todo mundo for. Acabou a ficha? Já até pagaram, glória a Deus, hein? Se está faltando ficha, pega a ficha. E tem gente que não está aqui que eu vou ligar e vou chamar e vou falar, olha aqui, ó, acampamento é sexta. Tá entendendo? Ponto final. Venha, pague e vá. É assim, irmão. É na livre e espontânea vontade o negócio. É assim. Por quê? Vai ser bom, rapaz. Vai ser bom para você. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser legal. Deixa eu falar para você, o local é bem pertinho daqui. A fazenda fica na porta da estrada, do asfalto.
nem poeira tu vai ter que comer, porque fica no asfalto. O irmão Emerson foi lá, irmão Rezende. Lugar é bom ou não é, irmãos? Aí, lugar é excelente, só é usado por crentes, não é liberado para espírita, para bagunça, é só para crente. Não, irmão, você vai ter oportunidade de estar num lugar tranquilo. Até batismo, tem lá, se tem gente aí que não se batizou, já te batiza logo lá, né? Então, em nome de Jesus, vem, tá? Participar desse evento. Acabou as fichas, irmão? Não tem aí, né? Então, por favor, quem ainda não pegou a ficha aí que vai, pega a ficha, viu? Por favor, em nome de Jesus. Até o final do culto, irmã Elza, dá lá para ela, pode dar. Final do culto, você conversa com o Rezende ou com a irmã Lu, paga. Se não tiver dinheiro, paga segunda, terça, quarta. Se não der para pagar daqui para sábado, paga depois. A gente dá um jeito aí de pagar e depois retribuir, passar lá para o irmão, dá um cheque lá da igreja para ele, né? E vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Amém? O negócio é assim, vai dar certo. Orem, porque nós recebemos uma boa notícia aí sobre a OCIP da igreja. Vai sair em nome de Jesus. Nós vamos ter autoridade para trabalhar no campo que a gente gosta, com ação social, bem legal, bem bacana. Então, ore por isso já em nome de Jesus. Então, a Santa Ceia vai ser no acampamento. Quem quiser tomar Santa Ceia, vá para o acampamento. Vá para o retiro. Tá bom? Santa Ceia vai ser no retiro. Quer tomar Santa Ceia? Vai lá. Vai ser no sábado a Santa Ceia, tá bom? Não, vou fazer o seguinte: Santa Ceia vai ser na sexta-feira de madrugada, na vigília. Vai ter a vigília, vai ter pastor de fora, vai lá, você vai tomar Santa Ceia, né? A pastora até não sei se vai estar aqui. Ah, que pena, senão ia ser uma das ministradoras. Mas quem sabe ela volta, né, irmão? Hora que ela volta com o pastor Lincoln. Vai ser uma grande vitória, na sexta-feira vai ser uma maravilha. Então, tem muitos avisos para dar aí, mas eu vou parar por aqui, porque a irmã Daniela não me falou nada, não tem mais nada, né? Só mais um, deixa eu olhar. Legal. Eu vou. Vem cá, dar uma coisa. Hoje eu vou, depois do culto vai ser bom. Glória a Deus, ó, terceiro sábado do mês, encontro dos adolescentes, na parte da tarde. Que horas, irmã? 4 horas, os adolescentes, terceiro sábado do mês, 4 horas. Terceiro sábado do mês vai continuar o culto português. Ponto. Terceiro sábado do mês vai ter culto português, que é dos jovens. Tem uns jovens que estão dizendo que eu sou velho, mas eu sou jovem. Então eu vou vir ainda por enquanto tocando e cantando em inglês, em português, até que Deus vai levantando outros aí, né? E vamos caminhando. Então, lembra disso, terceiro sábado é culto também. Os jovens à noite, né? De inglês e português. É isso aí que eu queria avisar. Ah, o Gabriel, vem cá, Gabriel. Ligeiro, menino, ligeiro, ligeiro. Fabrício, pode rufar o quase tambor aí lá. Tá bom, pode falar, liga. Paz do Senhor a todos também. A gente fica nervoso, né, quando vem pra frente. Estou muito feliz com Jesus em primeiro lugar. E nessa noite eu queria fazer um convite para todos. Meu casamento. Será no dia sexta-feira, às 8 horas, lá na Igreja Batista Filadélfia, lá no Guará 2. Vou colocar o convite ali no muralzinho, aí os irmãos dêem uma olhada lá. Por favor, quero que todos vão. Amém? Só rapidinho, pastor, se me permite um pequeno testemunho. Alguns meses atrás, né, eu estava assim, eu converso muito com Jesus, assim, bem abertamente. Aí eu falei assim: Deus, Jesus, eu preciso vender meu carro, porque eu preciso mobiliar minha casa. E sosseguei, né? E do final do mês de setembro até dia 5 agora, adivinha o que aconteceu? Deus me deu tudo. Tudo sem imaginar, Deus me deu e eu não precisei vender o meu carro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Obrigado pelos visitantes. Deus abençoe vocês. Façam dessa a casa de vocês, a casa do papai. Confie no Senhor.
Deus é bom e nunca falhou e jamais falhará, tá bom? Escute, entre no site da igreja, lá sempre tem algumas informações, etc. Dá uma olhadinha, tem as pregações, às vezes você perdeu um pedaço, você pega lá. Visita o site da igreja. Feche seus olhos, eu quero nesse momento pedir ao evangelista Rezende que ore agradecendo as ofertas e ore pelos pedidos de oração, e nós vamos encerrar o nosso culto. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelos dízimos, Senhor Deus, pelas ofertas, Senhor Deus, que foram depositadas, Senhor. Direciona, Senhor Deus, essas ofertas, todos os Senhor valores que existem aqui, Senhor Deus, para ser administrados na tua casa, conforme a tua vontade, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, que pedimos. Também, Senhor Deus, coloque na tua presença esses pedidos, Senhor Deus, que estão ali naqueles papéis. Senhor Deus, que o Senhor veja, Senhor Deus, a cada um e atenda conforme a tua vontade, Pai. Esteja conosco, Senhor Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Papai querido, o irmão Diego, o irmão Charlie, a irmã Paula, que estão em viagem missionária, cobre com teu sangue, Jesus. Serve com a muralha de fogo e da vitória na entrada e na saída, por onde andarem. Envia os teus anjos e garante a eles a vitória, juntamente com a casa do teu servo Charlie também. Em nome de Jesus, essa noite eu agradeço por teu amor, pelas curas e pelos milagres que aconteceram nessa igreja. Eu te agradeço nessa noite pela vitória que foi derramada sobre os lares e sobre pessoas nessa noite. Eu te agradeço pela minha vitória. Eu te agradeço pelo seu grande amor nessa noite. Papai querido, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção, a tua graça, a tua vitória sobre a vida de cada servo teu nessa noite. Protege, livra do mal, das tentações. Derrama amor sobre a sua igreja. Derrama amor sobre a sua igreja, porque a unidade é a força do povo de Deus. Derrama amor sobre essa igreja. No nome santo de Cristo Jesus, eu oro nessa noite e te peço a tua bênção sobre a vida de cada um. Levante sua mão para o céu. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito de Deus seja com a tua vida, hoje até a consumação dos séculos. Você que recebe, diga amém. 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 Deus abençoe. Quarta-feira tem oração.